Olá, professora, boa tarde. Eu e o meu grupo vamos avaliar a empresa Autodelta, com base na sua evolução entre 2017 e 2023. Dividimos este trabalho essencialmente em duas partes. A primeira incide sobre o enquadramento setorial, a caracterização da empresa e a estimativa dos fluxos de caixa, e a segunda vamos nos focar mais na taxa de atualização e no valor final da empresa. Relativamente ao enquadramento setorial, a empresa atua no setor do comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis, que tem vindo a mostrar bastante resiliência nos últimos anos. Apesar do impacto forte da pandemia em 2020 e 2021, este setor tem conseguido recuperar muito bem. Em 2023, a maioria das empresas ainda eram microempresas e estavam maioritariamente localizadas no norte e no centro, com destaque para o Porto e para Lisboa. O setor está muito virado para o mercado interno, cerca de 91% das vendas são feitas em Portugal e as exportações representam então só 9%. Em termos financeiros, é um setor com bons níveis de liquidez, alguma autonomia e rentabilidade, especialmente com sinais claros de recuperação nos últimos 2 anos. Agora, focando-nos na empresa, a Autodelta é de média dimensão, com sede em Leiria e está no mercado desde 1977. Trabalha essencialmente na venda de peças e acessórios para viaturas, tanto ligeiras como pesadas, e também fornece ferramentas para oficinas, sempre com apoio técnico. O que distingue a empresa é mesmo a variedade da oferta, a resposta rápida e a proximidade com o cliente. A sua missão e visão refletem bem isso. Querem ser uma empresa inovadora, competitiva e focada na qualidade, com base em valores como a confiança, a ética e a iniciativa. O lema deles é "com os melhores a caminho do futuro", e isso nota-se na forma como tem vindo a crescer. Em 2017 e 2023, a Autodelta teve um crescimento sólido, em que o volume de negócios chegou aos 45,4 milhões de euros e o lucro líquido atingiu os 4,9 milhões. Os rácios de liquidez estiveram sempre acima de 200%, o que mostra que a empresa tem capacidade para fazer face às suas obrigações de curto prazo, e o fundo de maneio também cresceu bastante e a autonomia financeira melhorou, o que significa que a empresa está bem menos dependente do financiamento externo. A estrutura de financiamento é, portanto, estável e saudável, o que é um bom sinal para os investidores ou credores. Em termos de rentabilidade, os indicadores têm vindo a melhorar nos últimos anos, sobretudo desde 2021. A rendibilidade dos capitais próprios e do ativo tem crescido, o que mostra que a empresa está a usar bem os seus recursos para gerar valor. E quanto aos prazos médios de recebimento e pagamentos, também estão a estabilizar após alguns picos que foram claramente afetados pela pandemia. A inversão da relação entre os prazos médios de recebimento e os prazos médios de pagamentos desde 2019 pode ter criado alguma pressão na tesouraria. Ainda assim, a empresa tem conseguido gerir muito bem este equilíbrio. Quanto à seleção do modelo e do horizonte de avaliação, para avaliar a Autodelta, optámos pelo modelo dos fluxos de caixa livres, com o custo médio ponderado do capital como taxa de desconto. Este modelo avalia a empresa como um todo e, neste caso, é o mais adequado, uma vez que a Autodelta é uma empresa de capital fechado, com crescimento estável e sem distribuição regular de dividendos. Para uma maior precisão e rigor da avaliação, será utilizado um modelo de 3 fases. Na primeira fase, de 2024 a 2028, fazemos projeções anuais detalhadas com base nos dados históricos. Entre 2029 e 2033, consideramos uma fase de transição, onde o crescimento começa a estabilizar. E a partir de 2034, assumimos um crescimento constante, alinhado com a economia portuguesa. Esta estrutura ajuda-nos a captar melhor a evolução da empresa ao longo do tempo e a garantir uma avaliação mais rigorosa. Relativamente às taxas de crescimento, determinamos 3 taxas diferentes, associadas às fases do modelo. Inicialmente, calculamos a taxa de crescimento média geométrica do volume de negócios da empresa entre 2018 e 2023. O valor apurado foi de 10,94%, o que reflete o forte crescimento da empresa no período analisado. Na segunda fase, adotamos uma aproximação gradual a um ritmo de crescimento mais moderado. As taxas de crescimento foram ajustadas em queda, refletindo o amadurecimento natural da empresa e uma menor necessidade de reinvestimento. Este processo garante uma transição suave entre a fase de crescimento inicial e o cenário de estabilidade de longo prazo, mantendo a consistência nas projeções dos fluxos de caixa. Por fim, a taxa de crescimento final foi determinada com base na taxa de crescimento real da economia e na inflação prevista para 2030. Usámos o PIB de 2030, uma vez que é o ano mais afastado, com projeções económicas fiáveis e publicadas. Como não há estimativas para 2034, 3,63% foi o valor mais próximo para estimar o crescimento económico de longo prazo. Para ainda validar a coerência das taxas
utilizadas, foi ainda calculada a taxa de crescimento dos fluxos de caixa livres após 2023. No capítulo 5, iniciamos a determinação dos fluxos de caixa do período previsional que decorre entre 2024 e 2028. Esta etapa é essencial, pois os fluxos de caixa livres representam a capacidade da empresa em gerar valor económico para os seus investidores e credores. Para esta projeção, partimos dos dados históricos da empresa entre 2017 e 2023 e aplicamos uma taxa de crescimento média geométrica de 10,94%, baseada na evolução do volume de negócios. Esta taxa reflete o crescimento consistente da Autodelta ao longo dos últimos anos, servindo de base sólida para a estimativa dos fluxos futuros. Além disso, optámos por manter uma abordagem prudente e fundamentada, garantindo coerência com a realidade setorial e a evolução do negócio, o que confere maior fiabilidade às estimativas. No capítulo 6, definimos a taxa de atualização, ou seja, o custo médio ponderado do capital, que é fundamental para trazer os fluxos de caixa futuros para o valor presente. Para o cálculo do custo médio ponderado do capital, começamos por determinar o custo do capital próprio com base no modelo CAPM e dar-lhes referência como a taxa livre do risco da Alemanha e o prémio de risco de mercado ajustado à realidade portuguesa, com apoio dos dados do Domorano. O resultado foi um custo de capital próprio de 25,94%, influenciado por um beta elevado, o que demonstra o risco associado ao setor. Já o custo médio da dívida foi apurado em 6,19%, tendo em conta os juros pagos sobre os financiamentos dos últimos anos. Com a ponderação entre o capital próprio e o capital alheio, o custo médio ponderado do capital foi de 20,35%, valor que utilizámos para descontar os fluxos de caixa projetados. Este valor traduz de forma ajustada o risco da empresa e assegura que o valor obtido respeita às especificidades do seu financiamento. De seguida, procedemos à determinação do valor da empresa, aplicando o método dos fluxos de caixa livres para a firma. Calculamos o valor atual da Autodelta através da soma dos fluxos de caixa atualizados e do valor residual. Este valor residual projetado, com base no fluxo de 2028 e numa taxa de crescimento de longo prazo, representa mais de 28 milhões de euros e teve um peso significativo no valor total. Após a atualização de todos os valores, o custo médio ponderado calculado, obtivemos um valor final da empresa de 21.108.632 euros. Este valor permite aferir o montante que o investidor estaria disposto a pagar hoje pela totalidade da empresa, refletindo tanto a sua capacidade de geração de caixa como a sua perspectiva de crescimento ao longo do prazo. Por fim, apresentámos algumas conclusões e comentários adicionais fundamentais para interpretar corretamente os resultados obtidos. Em primeiro lugar, destacámos a evolução positiva e sustentada da Autodelta, que manteve sempre fluxos de caixa livres positivos, mesmo em períodos de maior instabilidade, como foi o caso da pandemia. Esta consistência reflete uma gestão eficiente por dentro e com foco na criação de valor, mostrando a maturidade e robustez do modelo de negócio da empresa. Contudo, é importante realçar que uma parte muito significativa do valor da empresa advém do valor residual, o que torna um modelo de avaliação altamente sensível às premissas adotadas, como a taxa de crescimento de longo prazo e o próprio WACC. Por isso, consideramos essencial a realização de testes de sensibilidade e de cenários alternativos que permitam validar a estabilidade do valor obtido perante diferentes pressupostos. Essa análise complementará é imprescindível para reforçar a credibilidade da avaliação dos juntos de potenciais investidores ou financiadores. Paralelamente, a estrutura de financiamento da empresa é saudável e equilibrada, com uma autonomia financeira superior a 70% e um custo médio da dívida controlado. Esta solidez financeira, aliada à boa gestão operacional, traduz-se num baixo nível de risco financeiro e num posicionamento competitivo favorável no setor onde a empresa opera. Por fim, salientamos o potencial de valorização do futuro da Autodelta, assente na sua capacidade de reinvestimento, disciplina na gestão de capitais e orientação para o crescimento sustentável. Estes fatores tornam a empresa atrativa para investidores que valorizam estabilidade, retorno a longo prazo e resiliência em contextos adversos.